Oi, crianças! Então, nós vamos agora para a nossa aula de matemática, ok? Vocês podem pegar o livro de vocês aí na página 92, tá bom? E nós vamos começar um novo assunto, né? Um novo capítulo. E vamos falar sobre números maiores que 10.000, ok? Na aula passada nós já falamos sobre classe, né, sobre ordens. Vimos até a primeira ordem da unidade da classe dos milhares. E agora nós vamos ver dezena até dezena de milhares, ok? Porque a dezena de milhares, né, é onde nós vamos falar sobre números a partir de 10.000, ok? Então vamos ver aqui, ó. Você sabe quantas pessoas há na sua sala, na sua escola e na sua cidade, no seu estado e no nosso país? Então você tem uma noção de quantas pessoas pode existir? Olha aqui a nossa ilustração, né? Milhares de pessoas aqui no nosso país. Então você tem uma estimativa assim de mais ou menos quantas pessoas possam existir? Será que ela está dentro da classe das centenas, das unidades simples? Ou será que ela está na classe na classe dos milhares? Será que é um número até 10.000? Ou será que é um número maior que 10.000? Então, são perguntas aí para você se questionar, ok? Vamos dar mais uma subidinha aqui. Imagine a quantidade de pessoas que há na sua sala, na sua escola, em um show, né? Quem já teve a oportunidade de participar de um show, muitas pessoas. Qual desses lugares que eu citei que você acha que possa ter mais de 999 pessoas? Então, de todos esses lugares que eu citei, qual deles você acha que pode ter de 1.000 pessoas para cima? Então, responde aí no seu livro, ok? E nós vamos falar aqui, como eu já disse, de uma nova ordem, que é a ordem das dezenas de milhares, ok? Então, aqui no nosso quadro posicional, nós podemos ver aqui um exemplo, né? Eu coloquei aqui o número 13.967, ok? E aí esse número, se eu for organizar ele no meu quadro posicional, o que é um quadro posicional? O quadro posicional é esse quadrinho aqui, ó, onde eu coloco aqui, ó, unidade na ordem das unidades. Então aqui o meu 7 é a unidade, porque ele só vai ser ele não vai ser multiplicado, né? Então eu vou só baixar ele aqui, ó, né? Aqui o meu 7. Aqui, ó, a minha dezena é o 6, ok? Então, quando eu ouvir falar dezena, todo número que tiver aqui dentro eu vou multiplicar por 10. Então eu vou pegar aqui o meu 6, ó, vezes 10. Então 6 vezes 10, 60, né? Então aqui eu já tenho o número 67. Vou aqui para minha ordem, terceira ordem, que é a ordem da centena. Então eu tenho aqui o 9, ó. Já tá falando, né? Centena, vem de 100. Então eu vou pegar o meu 9 e vou multiplicar ele por 100. E aqui eu monto a minha primeira ordem, que é a ordem das unidades. Unidades simples. Ok? Então aqui, ó, até centena, nós temos a ordem das unidades simples. Então se eu for ler esse número aqui, 967, né? 967. Aí agora, nós já vimos também a ordem da unidade de milhar, que é aqui, ó, vou pegar o 3, vou multiplicar pelo quê? Se é de milhar, vem de 1.000, né? Então, vou multiplicar o 3 por 1.000, ok? E nós vamos conhecer agora a nossa mais nova ordem, que é
Da dezena de milhar, né? Nós tínhamos conhecido aqui só até a unidade de milhar. Agora vai entrar mais uma ordem que é a dezena de milhar, que é essa daqui, ó. Então, se eu já estou falando de dezena, então aqui onde eu falei de dezena, eu multipliquei por 10. Só que era a unidade simples. E agora eu estou na de milhares. Então, se a unidade eu multipliquei por 1000, a dezena eu vou multiplicar por 10.000, ok? Porque vem de dezena. Então, essa é a nossa nova ordem. Dezena de milhar. Então, aqui, ó. Dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade, né? E nós formamos o número 13.967. Ok? Aí, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um material chamado de material dourado. O material dourado, ele é esse daqui, ó. E aí, geralmente ele é de plástico ou de madeira. Esse aqui é só uma representação, ok? Então, só para vocês terem noção aqui, quando eu falo de unidade, eu estou falando de apenas um, ó. Então, por isso que o 7 só é ele mesmo, porque eu estou falando só de um, né? Quando eu falo aqui de dezenas, eu estou falando aqui, ó, de um bastãozinho desse. Porque se eu for contar aqui, ó, eu tenho 10 unidades dessa. Então, se eu for contar aqui, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se eu juntar 10 unidades dessas, eu vou formar uma dezena. Por isso que aqui nas dezenas eu multiplico por 10, porque são 10 vezes, né, a unidade. E a centena? Então, nós temos aqui a representação de uma centena, ó. Por que centena? Porque eu vou ter 100 unidades, e eu vou ter 10 dezenas. Então, eu vou ter 10 dezenas aqui, ó. Se eu juntar 10 desses daqui, eu vou formar uma centena, ok? Por isso que aqui na centena eu multiplico por 100. Ok? E aí, nós temos aqui, ó, a unidade de milhar. Então, um cubo desse daqui, ó, vão ter 10 desse daqui, 10 centenas. Um cubo desse vão ter 10 centenas dessa daqui, que vai formar o quê? 1000. Ok? Então, aqui nós temos 1000 quadradinhos. Nós temos 1000 unidades dessa daqui, ó. Ok? Nós temos 100 dezenas dessas daqui. E nós temos 10 centenas dessa daqui, formando o milhar. Ok? A unidade de milhar. E aí, se eu quiser formar um número de 10.000 para cima, eu vou precisar de 10 cubos desse daqui. Porque cada um cubo desse equivale a 1000. Então, para mim fazer o número 13.000, eu preciso de 13 cubos desse daqui. Ok? Então, até aí tudo bem, né? Então, essa é a nossa nova ordem. É a dezena de milhar. Ok? E aí, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vamos lá. Eu tenho aqui o número 5.314. Nós ainda estamos aqui, ó, na unidade de milhar, né? Porque é um número menor que 10.000. Se eu quiser... Quantas variações será que eu posso fazer com esse número aqui? Se eu quiser, qual é o menor número que eu posso escrever utilizando esses algarismos aqui? Vamos pensar? Então, eu posso formar, ó, 5.314. Se eu pegar o 3 e colocar aqui na frente, vamos trocar aqui, inverter, né? O 3 com 5. Vai ficar, ó, 3.514. Se eu pegar o 1 e trocar,
1.534. Se eu pegar o 4, 4.531. Só um exemplo. Então, desses números aqui, qual é o menor? O que começa com 1.000, né? Então, aí na atividade de vocês, vai ter uma atividade parecida com essa. Aí na ficha de atividades de vocês, vai ter uma questão parecida com essa. Então, aqui eu já estou dando um exemplo para vocês saberem como que vai funcionar, ok? E aí, voltando aqui, ó, no nosso livro digital, no livro digital de vocês, que vocês já têm o aplicativo aí em casa, a gente tem esse joguinho aqui. Números maiores que 999, né? Então, números a partir de 1.000. Vamos ver como funciona esse jogo? Depois aí na sua casa, você pode, né, brincar também. Você vai abrir o seu livro digital com a mesma senha e o usuário que eu passei para você abrir o portal. Então, essa mesma senha você vai colocar lá no seu livro digital e você vai abrir ele. E lá nesse capítulo de números maiores que 10.000, você vai encontrar esse joguinho aqui. Então, vamos iniciar. Ó, componha o número. É o que eu acabei de fazer aqui, ó. Aqui eu decompus, então eu dividi ele, né? E agora eu vou juntar de novo. Então, quando você ouvir essa palavra componha, compor, você vai juntar. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o quê? O número 40.000. E aqui eu tenho o número 7.000. Então, 40.000 mais 7.000 dá o quê? 47. Então, vamos digitar. 47. 47.000. É um número maior do que 10.000, não é verdade? E aqui eu tenho quanto? 660. Então, vamos digitar o número. 660. Então, qual seria a minha resposta? 47.660. Ok? Entenderam? Então, é assim que vocês vão brincar, né? Vamos fazer mais um aqui, só para vocês entenderem. Ó, 30.000 mais 9.000. Dá quanto? 39.000. Então, vamos lá. Cadê o 9? 3. 39.000. E aqui, ó. 300 mais 50. Dá 350, né? Então, vamos lá. 350. 39.350. Ok? Então, você pesquisa aí no seu livro digital, encontra essa brincadeira. E vamos nos divertir. Subindo aqui o nosso conteúdo, você vai responder aqui as nossas atividades, ok? Mas eu quero chamar a atenção para essa atividade aqui em especial, ó. Vamos descobrir um segredo das calculadoras. Então, com uma calculadora, acompanhe os passos a seguir. Então, você vai acompanhar o que está dizendo aqui, né? Digite 4 mais 7, o resultado vai ser 11. Aí você vai apertar só no igual, vai subir para 18. E depois você vai apertar de novo no igual, ele vai subir para 25. E aí eu quero saber por que isso acontece. Né? Você vai ver lá, primeiro você vai ver se dá certo na sua calculadora. E aí eu quero que você me responda aqui por que isso acontece. A mágica da calculadora, eu quero que vocês descubram que mágica é essa. Ok? Então hoje nós vamos ficando por aqui. Esse foi o nosso conteúdo de matemática. Qualquer coisa, procura a tia lá no grupo. Tchau, tchau!